Quem é você para me julgar? Deus conhece o meu coração. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cleiton Pereira e hoje venho com este vídeo para especificar claramente o que eu quis dizer neste início. E claro, se você ficar até o final, você vai entender claramente o que a capa e o título têm a ver. Fique comigo e entenda. Mas, como sempre fazemos, vamos iniciar invocando o nome do Senhor, porque é sempre muito bom que tenhamos a presença, que tenhamos a sabedoria de Deus sobre nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão neste momento comigo. Despidos, ó Deus, de intenções desta terra e voltados literalmente para o conhecimento e as verdades do Teu reino. Pai querido, amado e bendito, que a Tua bênção seja sobre nós, seja sobre nossos familiares, sejam sobre nossos amigos e que o nome do Senhor venha a ser glorificado sempre. Pai bendito, dai-me entendimento e sabedoria para ministrar a Tua palavra, para que eu possa passar para aqueles que estão assistindo a Tua mensagem, a que puseste no meu coração para que eu viesse compartilhar através deste vídeo. Senhor amado e querido, que o Teu nome seja glorificado nisto e que todos nós possamos crescer cada vez mais no Senhor. Amém. Amados, eu quero tomar como base as palavras do próprio Jesus, quando ele diz em Mateus: não julgueis para que não sejais julgado. Porém, se julgares, da mesma maneira que julgares, serás julgado. Levando em consideração este texto, nós vamos ter aqui um comentário daquilo que temos na atualidade no mundo cristão. Se nós olharmos a princípio os personagens bíblicos, os exemplos bíblicos que temos, nós podemos partir pelo pressuposto da condição que a igreja deve estar em qualquer momento da história. Porque muito se fala de evolução de comportamentos, evolução de ser humano, mas enfim, devemos entender que a igreja ela tem um molde. E por mais que queiram que ela evolua, nós precisamos manter os moldes da igreja. E aí quando eu digo igreja, eu não estou falando de instituição religiosa, não. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo. A igreja espiritual, a igreja em que o ser humano não consegue medir ela. E aí talvez você venha discutir ou dizer que essa igreja não é real, quando você olha para as palavras de Jesus, com alguns que chegaram lá e disseram assim: mas Senhor, nós pregamos o Teu nome, nós fizemos milagre em Teu nome, nós expulsamos demônio em Teu nome, e o Senhor diz assim: afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Como assim? Você não dizia? Você não pregava? Você não anunciava? Você não expulsava demônios? Como assim Jesus não lhe conhece agora? Então, baseado nisso, nós temos o pressuposto de que a igreja invisível do Senhor Jesus, ela é uma igreja em que está contida dentro dela aqueles que Jesus relata em João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí no 16 diz: porque os que creem já estão salvos e os que não creem já estão condenados. E aí ele complementa dizendo o quê? Complementa dizendo que aqueles que estão na luz permanecem na luz, mas os que estão nas trevas não vêm para a luz, para que as suas más obras não sejam condenadas. Jesus deixa muito claro isso em João capítulo 3, com a conversa, o diálogo que ele tem com Nicodemos. Então vamos partir por esse pressuposto, por esta perspectiva, e olhar, por exemplo, para um homem que Jesus disse que dentre os profetas ele foi o maior. João está ali à beira do Jordão e vem o pessoal lá do reino.
E aí ele olha para o pessoal do reino e diz assim: raça de víboras, quem vos separará da ira vindoura? Então, quando nós olhamos esta expressão tão severa, tão drástica do profeta João, se fosse na atualidade, esse homem seria um julgador. Esse homem seria algo que seria reprovável pela igreja atual. Quando nós olhamos, por exemplo, para o próprio Jesus, quando olha para os fariseus e diz assim: vocês são sepulcro caiado. Ou em outra expressão ele diz: vocês são filhos do diabo. Jesus, dizendo isso na nossa atualidade, ele seria um julgador. Mas a grande questão é: o que é que isso tem a ver com a atualidade? O que é que isso faz sentido para essa mensagem a partir da igreja atual? Nós devemos entender que Jesus estava dizendo claramente que nós devemos julgar, mas ter a ciência ou ter a consciência de que o julgamento que será feito para conosco vai ser o mesmo que temos com os demais. É esse tipo de julgamento que eu quero justamente expressar aqui. Que eu quero mostrar que a Bíblia Sagrada mostra claramente que devemos fazê-lo, usá-lo e com muita abundância, porque sem isso a igreja não cresce. Se pegarmos como lição um atleta de corrida, vamos dizer assim, e esse atleta de corrida está se preparando para ir às Olimpíadas. O desejo dele é ir às Olimpíadas. O desejo dele é ganhar medalha nas Olimpíadas. Qual é a expectativa, qual é a esperança que esse atleta tem? É de que alcance as médias, alcance as metas, para que essas médias e essas metas sejam o prêmio que dê o passaporte a ele para ele poder participar das Olimpíadas. Então, o que é que ele vai passar nesse caminho? Ele vai passar por muito esforço, muita dedicação, porém, muito julgamento. Julgamento do seu técnico, julgamento do seu coach, porque geralmente esses atletas de alta performance têm coach para trabalhar a mentalidade, e também julgamento pelas provas, pelos juízes, pelas regras do jogo, pelas regras do esporte que ele está praticando. E sem passar por este julgamento, ele não tem como chegar lá. E aí é justamente onde vem a mesma perspectiva do reino. Se nós não tivermos quem nos julgue, se nós não tivermos quem nos coloque as medidas que nós devemos alcançar, dificilmente nós iremos melhorar. Até no mundo dos negócios, isso é uma realidade. Eu sempre costumo dizer aos clientes que eu atendo, que além de pastor, eu sou empresário. Eu digo, olha, se você não tem como medir, você não tem como melhorar. Logo, no meio cristão, é a mesma coisa. Se você não tem medida, você não tem como melhorar. E esse negocinho de dizer assim, porque Deus conhece o meu coração. Tudo bem, eu concordo com você. Que Deus conhece o seu coração, conhece o coração de todos aqueles que fazem o bem e que fazem o mal. Deus conhece o coração de todo mundo. Mas isso não deve ser desculpa para fugir do julgamento do que é certo e do que é errado. Isso não deve ser uma desculpa para dizer o que é certo e o que é errado, visto que nós temos uma régua. E qual é a régua? A régua é a palavra de Deus. Se nós observarmos, o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu trabalhei, e eu trabalhei muito para não ser pesado para vocês. Veja que exemplo de pastor. E eu, particularmente, segui esse exemplo para a minha vida. Eu nunca ganhei um centavo de dízimo de ninguém, nem quero. Eu trabalho para me sustentar a minha família.
E o patamar que eu alcancei é mérito único e exclusivamente meu, do meu trabalho, da minha expertise. E eu fiz isso e decidi isso para a minha vida, com diálogo com Deus, claro, dizendo: Deus, eu sei que eu não queria ser pastor, na verdade. E eu sempre dizia: se o Senhor quiser que eu seja, que eu não precise de dízimo, de oferta. Porque coisas que eu escuto, eu não quero escutar. Eu não quero que essa régua que colocam aí nos pastores, elas venham para cima de mim. Para cima de mim não. Vai com calma aí. Eu não vivo do esforço e do suor de ninguém, do meu próprio. É uma decisão minha, e aí eu não julgo os pastores que vivem de dízimos e ofertas. Eu não julgo isso. Porque é bíblico e isso faz parte da vida do sacerdócio. O próprio apóstolo Paulo disse isso. Não tem nada de errado, é bíblico que ele viva do seu ofício. Mas eu, particularmente, não quis isso. Justamente para não enfrentar certos tipos de julgamento. E é justamente nesse ponto que nós devemos entender claramente o que a Bíblia fala. Por que eu não julgo pastores que vivem? Porque a Bíblia diz que eles podem viver dos dízimos e ofertas. Logo, eu não faço julgamento daquilo que a Bíblia diz que é para ser feito, ou que pode ser feito. Agora, a partir do momento que alguém está errando, este alguém está errando vai prejudicar a sua própria vida, e quando esse alguém que está errando é de estatura ou é de conhecimento notório de uma grande quantidade de pessoas, é importante que haja correção para que este erro não seja propagado pela igreja e todos venham a seguir. Porque uma das coisas que a gente está vendo aí nos dias atuais é: não me julgue. Deus conhece o meu coração. Eu sei que Deus conhece. Mas você vai entrar no julgamento, não tem por onde não você fugir disso. A Bíblia diz que a gente vai ter que medir com a medida da palavra. Jesus disse raça de víboras, digo melhor. Jesus disse sepulcro caiado, baseado nas Escrituras. Nas Escrituras. Ele disse: vocês são filhos de Satanás, baseados na Escritura. Então, se o próprio Jesus fez isso, quem sou eu para fazer diferente? Eu preciso seguir o mestre. E hoje, qual é a medida que a gente deve seguir para julgamento? A palavra de Deus. Eu não vou dizer a você que pare de fazer coisas que a palavra de Deus não condena, como, por exemplo, cantar músicas do mundo. Cantar músicas do mundo não é pecado. Cantar músicas do mundo, mas depende. Depende. Depende do que eu estou cantando, depende do que eu estou propagando, depende do que eu estou dizendo musicalmente falando. Porque hoje as músicas só falam de traição, de infidelidade, de coisas ligadas ao pecado. Como é que eu posso dizer que esse tipo de música deve ser cantado por alguém que se diz servo de Deus, que se diz de Deus? É impossível eu chegar em um pé de fruta, uma manga, por exemplo, uma mangueira. Eu chegar embaixo de uma mangueira, pegar uma manga, comer aquela manga e sentir gosto de uva. É impossível isso acontecer. Pelo menos eu, particularmente, nunca vi. Vai que, né? Vai que isso aconteça. Então é muito importante nós sabermos que a palavra de Deus ela é muito simples e muito direta. A palavra de Deus ela é muito clara com relação àquilo que devemos praticar, aquilo que devemos viver nesta vida. Não estou falando no porvir, porque o porvir é tudo perfeito, é tudo maravilhoso. Eu estou falando nesta vida. Nesta vida eu não posso fazer aliança com o mundo, porque a própria palavra diz: se eu faço aliança com o mundo, eu faço inimizade com Deus. Logo, se eu sou inimigo de Deus, eu não sou de Deus, por mais que eu diga que sou. O apóstolo Paulo encontrou uma menina que dizia assim: olha, esses são homens de Deus, sigam a eles. Esses são filhos de Deus, esses são homens de Deus. E isso incomodou o apóstolo.
e ele impôs as mãos sobre aquela menina e expulsou os demônios que tinham sobre a vida dela. Imagine que era uma menina endemoniada dizendo que eles eram homens de Deus, e realmente eles eram homens de Deus. Mas isso incomodou o apóstolo. E aí você pensa que para por aí? O apóstolo Paulo é um exemplo claro para nós. Se você for olhar na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, você vai ver a repreensão que Paulo deu em Pedro. Ele disse assim: Pedro, para de ser duas caras. Tu quando tá com judeu, tu é judeu. Quando tá com gentil, é gentil. Seja a mesma pessoa. Então imagine que Pedro veio antes de Paulo. Foi chamado pelo próprio Jesus em vida. E estava ali dando um puxão de orelha no apóstolo Pedro, dizendo assim: bicho, camarada, se ajusta, pô. Eu sei que tu é de grande estatura, mas a gente precisa ser exemplo para os demais. Nós somos chamados para isso. E isso requer uma grande responsabilidade. E é por isso que eu estou chamando a tua atenção. E é neste mesmo sentido que eu venho aqui, através deste vídeo, dizer: julguemos. Quem somos nós? Cristãos. E como julgar de forma correta, pastor? Julgar pela palavra. Julgue pela palavra e se permita ser julgado pela palavra. Uma certa vez, alguns parentes meus estavam ali com essa conversa de julgamento, e eu disse: eu lhes permito ser julgado da mesma forma que eu estou vos julgando. Me julguem pela palavra. Me mostrem em que eu estou errado na palavra. Esse é o julgamento que eu estou utilizando. Use a mesma régua. Eu não posso usar uma regra de futebol para uma corrida de 100 metros. Não. A regra tem que ser a mesma. Se eu estou jogando o jogo espiritual, se as regras do jogo espiritual é a palavra, que julguemos pela palavra e que sejamos julgados pela palavra. E não por achismo. Paremos de achismo, porque o ser humano gosta muito de desculpas, gosta muito de fugir das responsabilidades. Isso é normal de nós seres humanos. Por este motivo, o Senhor nos deixou a palavra. É por isso que este canal é chamado de Lendo o Manual. Porque é o manual de Deus, que é a régua, que é as regras para que nós vivamos realmente no Senhor. E a nossa maior preocupação aqui é que você possa desfrutar das bênçãos de Deus. Que você possa ter certeza de sua salvação. Que você possa, após partir desta vida, dizer: Senhor, recebe-me. Glória a Deus. E se você que escutou este vídeo, assistiu este vídeo, se você ainda não é de Jesus, se você ainda não se sente do reino, chegou a hora. Curve sua cabeça onde você estiver. Ore ao Senhor, peça perdão dos seus pecados e peça a Ele para lhe ajudar a sair de tudo aquilo que não condiz com o reino. Que não condiz com o reino. Porque se você realmente crê em Jesus e quer viver em Jesus, você deve se submeter às réguas, às medidas da palavra de Deus. Amém, queridos? Eu quero deixar uma música aqui que eu sempre faço nos finais dos vídeos das sextas-feiras, que é Revendo Shalom Aleichem. Eu desejo paz a você. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que Jesus abençoe a tua vida e lembre-se, se submeta
as medidas da palavra de Deus. E quando for julgar, procure julgar pela palavra de Deus. Amém, queridos? Até a próxima. Tchau, tchau.